Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal. E este é o nosso canal de teologia. Este canal ele é destinado àquelas pessoas que têm interesse em aprender mais a respeito da teologia, em conhecer mais a palavra de Deus. E dando continuidade em História da Teologia, falando sobre o tema, a necessidade, a importância de se fazer uma teologia com método, vamos à nossa aula de hoje. Hoje nós vamos falar sobre a escolástica. Nas aulas passadas, nós falamos sobre a crise do movimento montanista, também falamos sobre a conversão ou pseudo-conversão de Constantino. E hoje iremos falar sobre a escolástica. O nosso texto áureo se encontra em 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 16, que diz assim: toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, repreender, para corrigir e instruir em justiça. Amém? Ao longo da história, a igreja enfrentou desafios que colocaram em tensão fé e razão, espiritualidade e política. Alguns buscaram revelações pessoais acima das escrituras. Outros tentaram usar a fé como instrumento de política, de poder. E houve quem tentasse conciliar filosofia e teologia. Esse é o tema de hoje. Mas em cada época, a pergunta ela permanece: em quem está fundamentada a nossa fé? Na palavra de Deus ou nas ideias e interesses humanos? Exemplos históricos: montanismo. Ele mostrou o perigo de colocar revelações pessoais acima da palavra de Deus. Constantino revelou como a fé ela pode ser usada como um instrumento político. E hoje nós vamos ver sobre a escolástica, que buscou unir fé e razão. A escolástica, ela surge entre os séculos 11 e 16. Foi um movimento que buscou unir duas coisas: fé cristã e razão filosófica. Os escolásticos, eles acreditavam que pensar e refletir não enfraquece a fé, mas ajuda a entendê-la melhor, ajuda a compreender melhor a fé. Por exemplo, quando alguém pergunta por que nós acreditamos na Bíblia, nós usamos a razão para poder explicar. Então nós dizemos assim que a Bíblia ela é confiável porque ela atravessou séculos, ela transformou a vida de pessoas. Isso não vai diminuir a fé, mas vai fortalecer ainda mais a nossa confiança. Ou quando nós estudamos ciência, né? Então, descobrir como funciona o universo não tira a nossa fé em Deus. Pelo contrário, ele mostra a grandeza do Deus Criador de todas as coisas, né? O método usado na escolástica era o dialético, que é colocar uma pergunta, ouvir diferentes respostas e depois organizar a conclusão. Então, por exemplo, eu coloquei alguns exemplos aqui para a gente poder entender melhor como que funcionava esse método, né, dentro da escolástica. Por exemplo, alguém pergunta: a fé precisa da razão? Um responde: não, a fé ela é suficiente. O outro diz: sim, a razão ela ajuda a explicar a fé. Aí o que o professor vai fazer? Ele organiza as ideias e ele mostra que a fé é um dom de Deus, mas que a razão ela pode ajudar a defender a fé e a dialogar com quem pensa diferente dos cristãos. Um outro exemplo: um aluno pergunta, uma pessoa pergunta:
A ciência contradiz a fé? Uma outra pessoa responde: sim, porque explica o mundo sem Deus. Aí o professor, ele vai organizar as ideias e ele vai dizer não, porque a ciência, ela mostra como o mundo funciona. E a fé mostra quem criou o mundo, chegando à seguinte conclusão: que a fé e a ciência, elas não são inimigas, mas elas são complementares. Isso mostra que a fé, ela pode muito bem dialogar com a razão, sem perder a sua essência espiritual. Exemplo de escolásticos. São vários os filósofos cristãos, teólogos escolásticos. Dentro do escolasticismo, e eu separei dois: Tomás de Aquino, que ele viveu entre 1225 a 1274. Dentro do canal, nos vídeos do canal, já foi falado sobre Tomás de Aquino. Ele foi um grande teólogo que ele usou a filosofia de Aristóteles para explicar a fé. E o que Tomás de Aquino ele fala é muito bonito. Ele dizia assim, que a razão, ela nos leva até certo ponto, mas só a fé completa o que nós não conseguimos explicar. Não é? Pedro Abelardo foi um outro escolástico e ele viveu bem antes de Tomás de Aquino. Ele viveu entre 1079 e 1142. Ele foi um filósofo francês que ele defendeu que questionar não é falta de fé, mas uma forma de aprofundar a fé. Abelardo, ele abriu caminho dentro da escolástica e Tomás de Aquino, ele consolidou a escolástica. Uma aplicação para nós. Isso nos ensina que nós precisamos de método. Para quê? Para organizar as ideias, para responder perguntas difíceis e dialogar com quem pensa diferente. Sem nunca esquecer que a fé é um dom de Deus e ela não depende da razão para ela poder existir. Não é? Conclusão. A fé ela é como uma chama. E a razão, ela é como um vento que vai espalhar essa luz, mas nunca apagar essa luz, não é? A razão, ela pode fortalecer a fé? Em que situações isto acontece? Sim, a razão, ela pode ser usada para defender a fé, sem substituir a revelação divina. Uma segunda pergunta. Como equilibrar o estudo filosófico e teológico sem comprometer a simplicidade do Evangelho? O estudo filosófico, ele é útil, mas a fé ela deve permanecer centrada em Cristo e acessível a todas as pessoas. E terceiro, será que nos dias de hoje precisamos de lógica e filosofia para explicar a nossa fé? Sim. Precisamos de lógica e filosofia para explicar a fé, especialmente para poder dialogar com a ciência, com a filosofia e responder críticas ao cristianismo. Amém? Essa foi a aula de hoje, o nosso estudo sobre escolástica, um pequeno estudo sobre escolástica, e entender dentro de método e metodologia sobre a importância de se fazer uma teologia com método. E isso é muito importante, usar a razão e a fé para se construir uma verdadeira teologia, uma teologia com método. Amém? Esta foi a aula de hoje e eu espero que tenha abençoado a sua vida, que tenha acrescentado ao seu conhecimento. E eu não posso deixar de dizer o 1 Samuel 7,12, que diz assim: Ebenezer, até aqui
nos ajudou o Senhor. Amém? Na próxima aula nós vamos falar sobre Aristóteles e como a filosofia de Aristóteles influenciou a teologia. Obrigada por você que ficou até agora para assistir esta aula. Eu peço que, se foi relevante para você, você deixe o seu curtir. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva e ative as notificações para você ficar por dentro dos vídeos do canal, e também faça algum comentário. Eu gostaria muito de ver um comentário seu. O que você pensa sobre a teologia, o que você pensa sobre a filosofia, o que você tem achado das aulas. Se você gostaria de ver uma aula diferente, algum assunto diferente, eu gostaria muito de poder dialogar com você através do canal. Amém? Deus abençoe e fique com Deus. Até o próximo vídeo do canal.